3, vamos! Volta pra cima! Vitória, raça sempre. Às vezes é um a menos, mas o importante é sair com a vitória, se doar ao máximo. E o mais importante é os 3 pontos aí. É nosso, vamos! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês com o pós-jogo Flamengo 1, Bahia 0. Vitória importantíssima do Flamengo, que fez o Flamengo dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Vou trazer o gol em um ângulo diferente para vocês agora, galera. Imagens Flamengo TV, o gol do Flamengo, né, de De Arrascaeta. 7º gol de De Arrascaeta no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein, nação? 8 rodadas, 7 gols de De Arrascaeta. Tá impressionante o início, quase meio, né, da temporada de De Arrascaeta. É início de temporada ainda, né? E o Arrascaeta tá decisivo no Flamengo, artilheiro do Mengão, show de bola. Tá aí a triangulação, né? O Flamengo tentando abrir espaços na defesa do Bahia, né? Que recuou também, né? Lógico, no Maracanã vai recuar, né? E o Flamengo teve que tocar a bola pra lá, pra cá, com paciência, até Léo Pereira achar Michael, e Michael que fez uma ótima partida e dá o cruzamento na cabeça de De Arrascaeta. Arrascaeta decisivo, olha só aí, ó, a comemoração. Olha a comemoração, nação, show de bola. Tem que também, né, exaltar Michael, que fez uma ótima partida. Quando é pra criticar, a gente critica, mas quando é pra elogiar, tem que elogiar também. Bela partida do Michael, show de bola, né, nação? Mengão, líder do Campeonato Brasileiro, tem que secar o Palmeiras agora. E é o seguinte, nação, vamos para a zona mista do Flamengo. Vou trazer para você a zona mista e depois coletiva com o Felipe Luiz. Roda pra nação aí. O garçom da noite nesse sábado aqui, eleito inclusive o melhor jogador em campo, Michael. Quão importante foi para você sair como protagonista numa vitória aqui no Maracanã com tanta energia positiva da torcida hoje? Boa noite, parabéns pela assistência maravilhosa. Agradeço pelo carinho, pela atenção. Agradeço também por cada torcedor que nos apoiou, que nos ajudou, que compareceu. Aqueles que não pôde também, que mandou energia positiva. Só agradeço por tudo. É bom ganhar, é bom estar ganhando, é bom voltar a ganhar também. E quem for o melhor, para mim não importa. Importa ganhar e estar colocando o Flamengo assim, na prateleira de cima. Qual importante foi para você, Michel? Visando essa sequência agora pesada, mas decisiva também. Qual importante foi para você sair daqui como protagonista numa atuação muito boa? Principalmente no primeiro tempo, o time foi bem demais. Você sentiu a torcida também diferente hoje, buscando essa resposta de vocês? Cara, para mim eu aprendi que a equipe vence. A equipe é importante e é a equipe que suporta tudo. Então, para mim é importante a equipe tá bem, a equipe tá querendo vencer e trabalhando para isso. Parabéns, tá? Valeu, tamo junto. Michael. Alexandro tá aqui com a gente. Alexandro, você já jogou em vários clubes gigantes do mundo e o Flamengo, você percebeu agora, né? 2 jogos sem vencer, tropeçando, virou um caos. E hoje era importante demais sair daqui, Maracanã lotado, mais de 60 mil torcedores, vencer com brilho nos olhos. A gente sentiu isso de vocês, assim, acho que foi um jogo especial para todo mundo, né, Alex? Parabéns pela vitória, boa noite. Obrigado, boa noite. Primeiramente, não acho que a situação estava um caos. O Flamengo é acostumado a ganhar, é normal e é bom para nós jogadores também entender isso. Quando empata, muitas vezes o gosto é de derrota. E perder realmente é muito ruim, porém aprendemos também com a derrota. Jogamos sempre para vencer, treinamos sempre para a gente poder estar no nosso melhor para vencer. Mas o futebol é assim, nem sempre vamos ganhar. Mas estou orgulhoso do time hoje porque realmente fizemos um ótimo trabalho de tudo que a gente vem passando, infelizmente de tudo que o pessoal passou, né, na viagem voltando daquele acontecimento, principalmente com o Rossi, com o Wesley e com o Gerson. E isso hoje demonstra a força do grupo. Eu falo em caos porque a gente sabe como é que é a histeria, né, de quem está de fora, assim, mas vocês vieram de um jogo contra o Corinthians, de uma atuação coletiva espetacular, né, uma vitória muito imponente aqui. E hoje, quão importante é essa vitória, Alexandre, mas já avisando quinta-feira, Libertadores já virando a chave. Bem, os 3 pontos é sempre importante para um time que realmente está e quer brigar pelo título. Não podemos perder pontos, principalmente em casa. O Bahia tem um excelente elenco, um ótimo treinador, mas hoje com nossas táticas, com nossos jogadores, com o nosso espírito, conseguimos vencer e essa vitória traz um ânimo a mais para a gente para o próximo jogo. Quinta-feira final? Bem, ainda não é final, esperamos chegar na final, mas para chegar na final depende desse jogo também. Perfeito. Sempre craque em campo e nas palavras também. Volto com vocês agora aí, a gente está aqui direto do Maracanã e já tem jogador aqui, ó.
da lateral esquerda para a lateral direita, Varela. Hoje, mais uma vez, como titular e muito bem, Varela. Cara, a gente estava falando com o Alexandre, você já está há mais tempo aqui no Flamengo, sabe um pouco como é que é esse turbilhão que é aqui, o caos que acaba se instaurando, como o Felipe Luiz até comentou. Mas hoje, Maracanã lotado, o time vai muito bem, entra realmente com uma energia especial, a torcida apoiando, cantando o tempo todo, ainda mais alto. Queria saber de você, como você viu ali dentro de campo essa partida e quão importante era vencer dessa forma hoje aqui, Varela. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Bueno, primeiramente, muito importante essa vitória, depois dessa semana um pouco difícil, mas o que nós precisávamos era dessa torcida aí, que desde o começo do jogo começou a torcer, cantando os 100 minutos, porque não foram 90 hoje. Então, às vezes, quando se fala muita coisa fora, nós precisamos deles. E hoje, e como muitas vezes, eles fizeram seu trabalho e nós fizemos nosso trabalho também e podemos sair com a vitória. Isso é o momento, Varela. Hoje, mais uma vez, como titular, então acho que oportunidade ideal para perguntar como você está se sentindo. Está muito bem, em todos os quesitos. Acredita que está perto ou na sua melhor versão aqui no Flamengo? O primeiro tempo acho que foi bom. O segundo eu baixei um pouco, a verdade. Depois a expulsão fez o time recuar um pouco. Tivemos que defender os últimos minutos. Mas a força desse time, como grupo, estamos muito bem, Guacho. Rapidinho aqui, aproveitar que você está aqui, o seu compatriota Arrascaeta. Tá demais, hein? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje, gol de cabeça, ele entrando como centroavante. Que momento, hein? Que momento, que camisa 10. O melhor da Sudamérica. Temos que parabenizar e idolatrar esse jogador aí, que é muito importante para nós. Eu tenho para o Alexandre também para a gente encerrar aqui. Quinta-feira é final, ele falou. É mais uma, mas a gente quer chegar na final de fato. Mas ele sabe da importância do jogo de quinta, mais uma vez, nesse Maracanã lotado. Temos que ir passo a passo. Esse jogo agora é uma final como todos os jogos que joga o Flamengo, é uma final para nós porque é pesada essa camisa, então temos que cumprir e vamos dar nosso melhor para assegurar essa vitória aí que estamos precisando. Sabia muito, parabéns pela atuação mais uma vez. Volta. Show de bola, né, galera? A zona mista do Mengão. Agora vamos para a coletiva de Felipe Luiz pós-jogo na vitória do Flamengo contra o Bahia lá no Maracanã. Segue aí, galera. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto. Parabenizar pela vitória. O Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com um empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase Feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com um gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né? São muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte,
tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma prefiro não opinar. Okay? Da mesma forma que foi do último jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente, né, tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, né, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco. Ultimamente tem ficado no banco. Mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez. Na final da Supercopa, desculpa. Já demonstrou tudo que ele já fez. Continua demonstrando. E eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável. Foi até a exaustão. Correu tudo que tinha para correr. Fez todos os movimentos. Não fez o gol. O resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Você comentou que esse momento turbulento é mais da parte externa, né? No entanto, os números mostram, na Libertadores da América, por exemplo, que o Flamengo faz uma campanha muito ruim. O torcedor, a gente não para de receber mensagens com torcedores desesperados. O Flamengo, faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, o Flamengo está a 3 pontos do segundo colocado. E numa situação, vamos dizer assim, dramática, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença da LDU em casa. Aliás, Felipe, nos últimos 3 anos, num total de 22 jogos, o Flamengo jogou muito mal contra adversários de fora do Rio, de fora do Brasil, né, adversários estrangeiros. Que palavra você pode dar para esse torcedor que o Flamengo vai conseguir reverter esse resultado na Libertadores da América? Não temos que dar nenhuma palavra, temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim, estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe, porque se está na Libertadores é por algo, porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, a mensagem que eu posso passar precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe, boa noite, lá do Alfovo da Flamengo TV. Queria que você comentasse a importância do Michael ter uma partida como a que teve hoje, como protagonista, foi eleito melhor em campo, e uma assistência também espetacular. Pois o Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos, eu imagino um jogo,
faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Então o Michel já ficou no banco, o Cebolinha já ficou no banco, já jogou o Bruno ali, já jogou o Luiz na esquerda. E as decisões que eu tomo são muito em função disso, do que eu vejo no dia a dia. O Michel é um jogador que se esforça muito e eu fico muito feliz também por ele ter feito uma grande partida hoje. Uma grande partida não era fácil para ele, porque a gente sabia que ele ia entrar sendo alvo hoje. Mas se está aqui, repito, se está aqui no Flamengo é por algo. Já passou por muito na vida dele e já superou. Então vai superar isso também e vai voltar a dar alegrias aí pra gente. Felipe, tudo bem? Aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time, tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30, 9. Jogamos às 9, acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira 9h30 e o próximo jogo é domingo às 4. Então um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta e alguns acabam caindo. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe, boa noite. Mauro Santana do canal Mauro Santana. E bem recentemente o Flamengo conseguiu aqui mesmo no Maracanã uma atuação de gala diante do Corinthians. Mas até complementando essa sua resposta com relação ao calendário, o Flamengo não conseguiu na sequência manter esse nível de atuação, né? E mesmo com todos esses problemas, fica a apreensão por parte do torcedor, porque o Flamengo precisa do resultado. Independentemente da atuação, o resultado é muito importante. Já na próxima quinta-feira, por exemplo, tem clássico. No outro domingo, você vislumbra um futuro próximo, você conseguir retomar pelo menos parte das boas atuações que o Flamengo já teve recentemente pelas suas mãos? Sempre que a gente faz um plano de jogo, é para fazer uma boa atuação, mas acima de tudo ganhar. Como você bem falou do resultado, o que me mantém nessa cadeira aqui é o resultado, né? Eu faço tudo para poder ganhar. E a forma que eu tenho para fazer eles chegarem mais perto da vitória é com um modelo de jogo onde a gente normalmente temos que pressionar bem o adversário, roubar a bola e ficar com a bola e atacar o maior número de vezes, com o maior volume possível e ter bons jogos. Mas o adversário também joga, existem adversários que também estudam a gente e
e conseguem nos causar dificuldades. Isso é uma coisa natural. Depois do Corinthians, com um time alternativo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo naquele campo muito complicado. Faltou o gol veio no final com o menino da base. Depois realmente não tivemos um bom primeiro tempo, um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não foi um bom segundo tempo, mérito do adversário, como eu bem falei. Não tivemos um bom jogo, principalmente aí depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo na Argentina. E essas coisas a gente não controla, né? Mas claro que o resultado é fundamental para continuar nessa sequência e poder evoluir. Tem dias que a gente vai jogar melhor, tem dias que não tão bem, mas essa é a minha responsabilidade, poder tirar o melhor desses jogadores que são muito bons. Felipe aqui, sou direito, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que vocês trabalharam com isso internamente esses dias? Bom, sobre o Pedro foi basicamente, como eu falei para vocês, eu estudo o adversário. O Bahia é um time que joga muito bem, é muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado e vem de uma sequência também de 2 jogos seguidas, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina, e temos que, o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação, até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, que está muito contente, a família está contente, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. E é isso aí, galera. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão, galera. Valeu, fui!